Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Que bom que nós estamos juntos nessa noite para celebrar o nosso Deus, aquele que é a fonte da nossa esperança, aquele onde nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança. Que bom nós estarmos juntos nessa celebração. Conto com você para permanecermos conectados com Deus e uns aos outros até o final dessa celebração. E que possamos adorar ao nosso Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, que possamos fazer dessa transmissão verdadeiramente um momento de culto, um momento de adoração, um momento de glorificar ao Senhor. Eu convido você então nesse momento a abrir sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, nós vamos ler o verso de número 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, nós vamos ler o verso de número 13. Olha só que a palavra do Senhor diz ao nosso coração nesse momento. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, onde nós depositamos a nossa confiança, é capaz de fazer o nosso coração transbordar de esperança. Por isso, não importa o momento que nós estejamos enfrentando, se é em meio à pandemia, se é um final de uma pandemia, nós sempre estamos transbordando de esperança, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Feche os olhos, vamos adorar ao Senhor através de uma oração. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque temos essa oportunidade de, através desses recursos, da internet, das redes sociais, de nos mantermos unidos como igreja, como oitava igreja. Mas, Senhor, nós estamos reunidos porque nós queremos Te adorar e engrandecer, porque Tu és o Deus da nossa esperança. Em Cristo Jesus, o Cristo que morreu, mas ressuscitou, nele nós temos uma viva esperança. E pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, o nosso coração transborda de esperança. Por isso, Senhor Deus, reunidos em nossos lares, reunidos, ó Pai, como povo do Senhor, espalhados sobre essa cidade, e até mesmo em alguns em outras cidades, nós queremos, ó Pai, Te adorar, porque Tu és Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa gratidão. Clamamos que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos conduzindo, esteja, Senhor Deus, iluminando essa transmissão, conduzindo cada coração, cada família que está nos acompanhando, para que, Senhor Deus, com todo o nosso ser, possamos Te adorar e toda essa celebração seja de fato agradável, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. E nós vamos então louvar ao Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá
podemos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Assim como nós fazemos na nossa celebração, nós temos um momento onde nós louvamos a Deus e nos preparamos para contribuir através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E você pode fazer isso através dos meios digitais, nesse exato momento, através do seu celular ou através do computador. Você pode fazer a sua transferência nesse momento que nós estamos louvando ao nosso Senhor. Olha só o que o texto diz lá de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso número 6. O capítulo 9, Paulo vai falar sobre contribuição financeira, sobre uma oferta que a igreja de Corinto estava levantando. E olha só o que ele diz, a partir do verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O fato que esse momento é o momento onde nós semeamos para a obra de Deus. Fazemos isso de livre e espontânea vontade, com alegria em nosso coração, sabendo que nosso Deus é o Deus que em tudo há de suprir as nossas necessidades. Mas antes nós vamos orar. Eu gostaria de, nesse momento, orar de maneira especial, intercedendo por vidas que de alguma maneira foram afetadas nessa pandemia, quantos prestadores de serviço, empresas, pessoas que estão precisando sim do sustento do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento, levantar uma oração de intercessão, Senhor Deus. Existem vidas, ó Pai, que estão à procura de um emprego em meio a essa pandemia. Existem vidas, ó Pai, que em sua empresa já sofreram, Senhor Deus, consequências dessa crise econômica. Existem, Senhor Deus, empresários, microempresários, ó Pai, que estão enfrentando dificuldades, Senhor Deus, de sustentar seus funcionários e até mesmo seus lares. Nós clamamos, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor traga o sustento. Que nesse momento o Senhor supra em todas as coisas a necessidade. Que possamos em tudo, Senhor Deus, transbordar na generosidade. E que grande seja a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre o nosso país. Nós clamamos o Teu agir, a Tua bênção, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O Senhor teu Deus, todo-poderoso é, Ele faz proezas, Ele faz proezas, Ele faz proezas na tua vida. O Senhor teu Deus, todo-poderoso é, Ele faz proezas, Ele faz proezas, Ele faz proezas na tua casa. O Senhor teu Deus, todo-poderoso é, e Ele faz proezas, Ele faz proezas, Ele faz proezas nesta igreja.
e Ele faz proezas, Ele faz proezas, Ele faz proezas na tua vida, na tua casa, nesta igreja, nesta cidade, nesta nação. Amém. Esse é o nosso Deus, aquele que faz proezas, Ele que é grande e digno de toda a exaltação e de todo louvor. Declaremos isto a Ele. Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive, sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, Cristo, meu Rei. Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive, sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, Cristo, meu Rei. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Nós vamos nos preparar para a mensagem nesse momento e nós vamos orar agora pedindo a luz do Espírito Santo para que a palavra do Senhor possa alcançar as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós clamamos agora a luz do Teu Espírito Santo para clarear o nosso entendimento e nosso coração, para que todas as barreiras e obstáculos possam cair e que possamos ser sensíveis a ouvir a Tua voz.
Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos ser tocados pelo teu Espírito. Senhor Deus, alcance, Senhor Deus, todos que estão nos assistindo nessa transmissão, que a tua palavra, Senhor, alcance esses corações. Nós oramos assim agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bem, nós estamos terminando o mês de maio, o mês da família. Nesse domingo, dia 31, eu gostaria de falar ainda sobre o relacionamento familiar. Acima de tudo, sobre o tema Ainda há esperança. Ou ainda há salvação. Ainda há salvação para o relacionamento conjugal. Ainda há salvação para o relacionamento entre os pais e os filhos. Ainda há salvação para a família. Ainda há salvação para a amizade que foi de alguma maneira destruída. Ainda há salvação para as nossas vidas. O fato, meus queridos, que nessa última sexta-feira, eu e minha esposa, nós comemoramos 10 anos de casado. Para alguns, principalmente dentro da nossa igreja, 10 anos ainda é muito pouco. Mas diante da sociedade que nós vivemos, o fato que 10 anos, infelizmente, já se tornou muita coisa. Existe aí uma pesquisa que revela que a média do casamento no Brasil é entre 12 a 15 anos. E ainda, eu e minha esposa, fazendo parte de uma faixa etária de jovens adultos, já enfrentamos muitas situações de amigos, amigas, pessoas que caminhavam conosco, que enfrentaram no início do casamento crises imensas e até mesmo o triste divórcio. E o fato que nós vivemos hoje numa sociedade que parece que a crise, o divórcio, a briga, a divisão é imprevisível. Parece que o certo hoje se tornou isso mesmo. É inevitável. É inevitável a briga, é inevitável o divórcio, é inevitável o conflito. E o fato, meus queridos, que às vezes permanecer casado, permanecer tendo a família como prioridade, muitas vezes se tornou algo tão secundário, tão desvalorizado no mundo que nós vivemos. Mas é exatamente para este mundo, exatamente para pessoas que estão enfrentando crises, lutas, seja no início do casamento, seja já nas décadas onde se chegou na idade dos 40, 50 anos, seja então já o casamento na terceira idade, não importa em que estação esteja a nossa família, ainda há salvação. E hoje nós vamos então ler um texto que nos traz esse renovo da esperança, a certeza que as coisas podem ser renovadas, transformadas, que o milagre pode acontecer. Claro que talvez as aplicações se encaixem no contexto de um relacionamento conjugal, mas muitas aplicações poderão se aplicar em todas as áreas da sua vida. Ainda há salvação, ainda há esperança. Abre a sua Bíblia comigo, então, no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Capítulo número 2, a partir do primeiro verso, olha só que a palavra do Senhor diz ao nosso coração nessa noite. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar.
Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 8 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco a um encarregado da festa, ou ao dono do buffet. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Existem 4 frases nesse texto que nós poderíamos marcar em destaque. A primeira frase é: eles não têm mais vinho. As festas na antiguidade eram marcadas com a presença do vinho, e o vinho simbolizava a alegria, o júbilo, a festa. E ao enfatizar nesse texto que a festa de casamento, ou melhor, um casamento já estava começando dando tudo errado. Uma outra frase também que marca esse texto são as palavras da própria mãe de Jesus, dizendo aos serviçais, aos garçons do buffet desse casamento. Ela deu a seguinte ordem: façam tudo o que eles lhes mandar. Uma outra frase que nos chama a atenção nesse texto é: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. A última frase que nos chama a atenção, eu queria que você guardasse, é: todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Essas são as principais 4 frases desse primeiro milagre de Jesus. O fato, meus queridos, que em algum momento na nossa vida o vinho acaba. O vinho como esse símbolo da alegria, do júbilo, da festa, da celebração. Em algum momento da nossa vida esse vinho acaba. Em alguns momentos, e aqueles que são casados sabem muito bem disso, embora eu ainda esteja na minha primeira década de casamento, mas aqueles que já viveram e ultrapassaram 2, 3 décadas sabem que chega um momento o vinho acaba. Mas não só acaba o vinho na relação conjugal, mas às vezes o vinho acaba dentro da família. O vinho acaba entre as relações, entre pais e filhos, entre a família estendida, sogro, genro, cunhada, nora, sogra. Muitas vezes o vinho acaba na nossa vida profissional. O vinho acaba na nossa saúde, o vinho acaba muitas vezes até mesmo na nossa espiritualidade. Nem tudo é festa, nem tudo é alegria, nem tudo é celebração. Chega um momento, e normalmente esse momento é inesperado, o vinho acaba. Talvez muitos que estão nos assistindo nessa noite estão experimentando na sua vida em alguma área essa sensação que o vinho acabou, a alegria acabou, o júbilo acabou, a festa acabou, a esperança acabou. Mas é exatamente nesse momento, quando na sociedade nós aprendemos que quando o vinho acaba, então você,
procura um outro vinho, nessa cultura do descartável. Se o casamento não está bom, você descarta. Se as suas amizades não são boas, você descarta. Se o seu ambiente profissional está pesado, você descarta. Se a sua igreja não te oferece o que você procura, você descarta. Nesse mundo do descartável, nós vamos encontrar, nesse milagre de Jesus, um ciclo da renovação. De como fazer voltar o vinho da alegria no relacionamento conjugal, familiar. Inicialmente, a primeira etapa desse ciclo da renovação, de retomar o vinho, a alegria na nossa vida, no nosso coração. A primeira etapa está lá no verso de número 6, que diz: eles não têm mais vinho. E nós podemos então chamar esse primeiro ciclo da renovação, podemos chamar a constatação. O fato que não é tão fácil constatar que o vinho acabou. Interessante que alguns casamentos que já não priorizam a relação conjugal, o vinho acabou há muito tempo, mas a vida está refém da rotina, das obrigações, das responsabilidades, e às vezes o marido e a esposa estão sobrevivendo no casamento, tão separados, insensíveis um ao outro, que não perceberam que o vinho acabou. Mas as pessoas que estão ao redor, que possuem um pouquinho mais de sensibilidade, conseguiram perceber que naquele casamento, que naquela relação, que naquela família, o vinho acabou já faz anos. Muitas vezes, a dificuldade é reconhecer porque nós preferimos negar do que enfrentar a realidade. Então nós negamos. Vivemos esse mundo de extrema exposição nas redes sociais, onde o mesmo casal que posta foto de felicidade é o mesmo que à noite está brigando, mas que se preocupa com essa exposição dessa imagem do casamento feliz, da família feliz, do cristão feliz, e tem dificuldade de encarar a realidade que o vinho acabou. O vinho acabou, às vezes, não se limite a essa relação conjugal, mas o vinho acabou na vida dos filhos, na espiritualidade. Mas no lugar de abrir os olhos, enfrentar, nega. Ou busca então viver um mundo paralelo. O foco se torna a vida profissional, o foco, se a relação conjugal está ruim, então o foco se torna a vida dos filhos. Se cria então um mundo paralelo para fugir da realidade ou daquela área onde o vinho acabou. Então, se o casamento está ruim, então o marido, ele trabalha o máximo que ele pode para chegar o mais tarde possível dentro de casa, para ter o mínimo tempo necessário com a sua esposa. Muitas vezes os filhos estão se esquivando dos pais, refém desse smartphone como uma máscara na frente dos seus próprios olhos. E muitas vezes esse celular é uma barreira entre o pai e o filho, é uma barreira entre o amigo, é uma barreira entre aqueles que vivem dentro de casa. Mas nós precisamos constatar se o vinho acabou. E nós vamos perceber isso quando não existe mais diálogo. E diálogo não se remete àquele diálogo superficial das responsabilidades, como: você pagou aquela conta? Você lavou aquela louça?
Você comprou ração, comprou comida. Esse é um diálogo superficial. Nós vamos perceber quando o vinho acaba, quando não existe o diálogo da amizade, da intimidade. O diálogo onde se expõe e abre o coração para o outro. Quando no lugar de dormirem juntos, eles dormem juntos com o celular. No lugar de ter o diálogo, cada um está trancado dentro da sua própria casa. E muitas vezes temos mais coragem de digitar do que de abrir a nossa boca e contar o que se passa no nosso coração. O vinho acabou quando já não existe mais risadas. Isso é científico, meus queridos. O casal que ri, ele é mais feliz. O casal que ri junto dos erros um do outro, que ri juntos das dificuldades da vida, que lida com uma certa leveza, com humor, as suas limitações, os erros e os imprevistos da vida. O fato que tem muito casal que cria dentro de casa aquele ambiente tenso. É um ambiente até pesado, que às vezes é um chinelo no lugar errado, é uma palavra no lugar errada. Tudo já é o suficiente para se tornar um intenso, interminável conflito. Nós precisamos perceber se existe risada dentro da nossa casa, ou se o ambiente é sempre tenso, de cobrança, de exigência, de reclamações. O vinho acabou quando já não existe mais carinho. Quando dentro da relação conjugal, a sexualidade se transformou em algo meramente físico, onde se procura o outro no limite da necessidade. Não existe mais o toque, a preocupação de seduzir, de conquistar, de encantar o outro. O vinho acabou quando já não existe mais respeito. Quando se expõe o outro ao ridículo na frente dos filhos, dos familiares, de amigos, onde se já não tem mais respeito, mas agride verbalmente, emocionalmente, expõe o outro constantemente. O vinho acabou quando já não há mais o prazer de estar junto, o prazer de se doar para o outro, o prazer de fazer os gostos do outro, o prazer de fazer a comida que o outro gosta, de levar para assistir aquele filme que o outro gosta, bem que agora não dá para levar mesmo, só assistindo em casa. Mas esse prazer de fazer o que o outro deseja, o que o outro gosta. O vinho acaba quando não existe mais cumplicidade, não existe sonhos em comum. Nós precisamos constatar. Sim, às vezes é o relacionamento conjugal, que o vinho acabou já há algum tempo e o casal só está levando, mas levando o casamento de uma maneira tão medíocre, que essa relação não testemunha o amor belo de Cristo Jesus. Às vezes o vinho acabou na fé, na espiritualidade, na intimidade entre pais e filhos, entre amigos, mas se nega, transfere responsabilidades, busca viver um mundo paralelo. Mas nós só vamos conseguir esse ciclo da renovação quando tivermos essa coragem de constatar. O vinho acabou. Mas nesse momento, onde nós então percebemos, espera aí, o vinho acabou.
O casamento não está como deveria estar, a família não está como deveria estar, o seu coração não está da maneira que deveria estar. Mas quando nós constatamos ou percebemos, reconhecemos essa situação, nesse momento então nós temos duas oportunidades. Ou nós entramos então num ciclo de mudança, de renovação, e aquilo que nós vamos chamar de realinhamento, ou então nós entramos numa rota do descartável, de procurar outro relacionamento, de procurar outras pessoas, mas às vezes descarta relacionamento, família, trabalho, mas não trata o que deveria ser tratado, que é o coração. Por isso eu queria então, essa segunda etapa do ciclo da renovação, poderíamos chamar de o realinhamento. Lá no verso número 5 diz: fazei tudo o que eles vos disser. Aquele buffet não calculou muito bem, ou não imaginou que aquela família saberia muito bem usufruir da bebida, da comida. Acabou. Maria, então, deixa essa frase para os serviçais, dizendo: façam tudo que Jesus disser. O fato que muitas vezes, quando nós lidamos com esse fato onde reconhecemos, acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Nós precisamos decidir quem vai alinhar o nosso coração e o nosso pensamento. Qual vai ser a fonte norteadora das nossas atitudes, das nossas escolhas? Quem nós vamos ouvir? O garçom recebeu essa ordem de Maria: escute tudo que Jesus disser. E o fato que às vezes nós nos preocupamos em quais são os 12 passos para um casamento feliz, os segredos para sermos bons pais, a chave para o sucesso financeiro, as escadas para uma vida bem-sucedida. Mas o fato, meus queridos, que tudo começa no momento onde eu e você decidimos sermos verdadeiramente discípulos de Jesus e o nosso coração está de fato sensível a tudo que o Mestre nos ordena. Porque a partir do momento onde nós somos verdadeiramente discípulos obedientes ao Mestre, nós nos tornamos o melhor homem, o melhor marido, o melhor filho. Nos tornamos o melhor profissional, o melhor cidadão. Por isso, talvez a transformação na nossa vida comece com essa decisão de sermos discípulos de Jesus, de reconhecermos que o vinho na nossa vida acabou. Então nós nos rendemos ao governo amoroso de Jesus e vivemos uma obediência onde o nosso coração segue todas as palavras que o Mestre nos disser. Mas muitas vezes nós preferimos ouvir o que o nosso coração diz. Não, eu não estou sentindo isso. Eu não estou sentindo, eu não estou querendo lutar pelo meu casamento. Não é isso. Não é isso que eu estou sentindo. Eu não estou feliz em continuar casado com essa pessoa. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas decidem ouvir o próprio coração, ouvir os seus próprios sentimentos. No lugar de tratar, de confrontar, de entender o coração, as pessoas se submetem ao seu coração. Mas foi o próprio Jesus que disse que nós não deveríamos ouvir o nosso coração, ou nós não deveríamos ser refém das nossas vontades, mas o próprio Jesus disse que o caminho do discipulado, o caminho do cristão é o seguinte, Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo.
A grande questão não é o que estamos sentindo, porque nós devemos muitas vezes, em busca sim de uma maturidade, um crescimento, às vezes nós precisamos negar a nós mesmos, morrer para o nosso tédio, para a nossa mágoa, para o nosso rancor, para a nossa ignorância, e decidimos sermos obedientes ao Mestre. Mas nós também muitas vezes damos ouvido aos valores da sociedade. Nós damos ouvidos ao que se diz no salão de beleza, damos ouvido ao que se diz na rodinha de futebol, no clube, damos ouvido ao que se diz no cafezinho do trabalho, damos ouvido ao que se diz na série, na entrevista daquele ator, daquela atriz, nós damos ouvido àquilo que se diz no filme, na novela. Estamos abertos e sensíveis e nos submetemos aos valores deste mundo que muitas vezes são extremamente contrários aos valores do Evangelho. E temos dificuldade de reconhecer isso. Talvez você precisa, sim, para recuperar o vinho do seu coração, não dar ouvidos aos seus sentimentos e nem aos valores deste mundo que são constantemente transmitidos. Agora tudo pela internet. Mas nós precisamos estar atentos ao que o Mestre nos ordena. E a grande questão é não se queremos ou não, mas a grande questão é a obediência. Obediência a Cristo, obediência aos valores do reino de Deus, obediência à voz do Senhor. Então, declare a sua falência, declare o seu esgotamento, declare a sua incompetência, mas que diante disso, o seu ouvido e o seu coração esteja então sensível a ouvir a voz do Mestre e pronto para obedecer em tudo que Ele lhe disser. E aí nós vamos então caminhar para o segundo processo da renovação. E nós podemos então chamar do processo mesmo, como um processo de atitudes que vão contribuir para essa renovação. Olha só o que diz o verso número 7, diz assim: enchei de águas as talhas, e eles encheram-a totalmente. Ou no verso número 7 vai dizer o seguinte: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Não sei se você entende, mas acabou o vinho. Jesus então, ele foi acionado por sua mãe. A sua mãe deu ordem ao garçom para ouvir tudo que Jesus disser. Então Jesus viu ali aqueles potes de água. Não sei se você consegue imaginar, mas aqueles potes de água cabem entre 80 a 120 litros de água. Tudo bem? Naquela época não se tinha torneira. Naquela época não se tinha uma mangueira. A água tinha que ser buscada numa cisterna, num poço. Mas aqueles homens, então, fizeram todo esse trabalho de buscar a água e encher esses potes de quase 120 litros de água. Encherem até a borda. O fato, meus queridos, que às vezes nós nos colocamos diante de Deus como assim: Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre no meu casamento. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na vida do meu filho. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha família. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida financeira, na minha saúde. E as pessoas às vezes se submetem a práticas espirituais tão absurdas. E espera então, Deus, faça a sua parte que eu estou aqui esperando. Faça a sua parte que eu estou aqui aguardando.
Deus é o Deus que não depende de nós, porque Deus é soberano. Mas a ação pedagógica de Deus sempre insere as nossas vidas. Para que nós não sejamos apenas, preste bem atenção nisso, a ação pedagógica de Deus insere as nossas vidas no que Ele está fazendo. Para que nós não sejamos apenas alvo do milagre, mas que sejamos instrumentos do milagre. Muitas vezes, sim, o casamento precisa de um milagre, mas há muito que o marido pode sim fazer com trabalho e dedicação para que o casamento melhore. Sim, às vezes a vida do filho precisa de um milagre, mas os pais também existem muitas ferramentas, existe muita coisa a ser feita para que a vida do filho, a relação com o filho possa melhorar. Às vezes sim, nós precisamos de algo que vá além de nós, mas isso não significa que nós devemos apenas esperar e deixar de fazer a nossa parte, deixar de fazer a lição de casa. Interessante que nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Quando o povo de Israel, conduzido por Moisés, tendo no seu cangote o exército do faraó, do Egito, seguindo o povo de Israel, e eles se depararam então com o mar. Eles ficaram esperando, e agora? E Deus disse apenas a seguinte ordem para Moisés: diga ao povo que marcha. Então o povo marchou, e quando os pés tocaram aquelas águas, o mar se abriu. Às vezes nós estamos esperando primeiro o mar se abrir, para depois a gente marchar. Mas não, primeiro a gente deve marchar, para que na hora certa o mar possa se abrir. O texto muito bem lembrado de Jesus, capítulo 11, que ressuscitou Lázaro. Cristo que teve o poder de trazer vida ao morto. Claro que ele tinha o poder também na entrada do túmulo, que tinha uma rocha, apenas movimentar com o seu poder aquela rocha. Mas ele permitiu que o povo que ali estivesse movimentasse aquela rocha. E ele fez então o que ninguém poderia fazer, que era o milagre de ressuscitar Lázaro. Há muita coisa que nós podemos fazer. E nós podemos fazer antes que o milagre chegue. Nós precisamos entender que quem vai transformar a água em vinho é Jesus. Mas quem vai encher os potes de água somos nós. Os potes precisam estar cheios até a borda, para que no tempo certo Jesus transforme essa água em vinho. Mas o que significa esse encher os potes de água? Isso pode significar para nós o perdoar a ofensa. De esquecer esse plano de fazer o outro sempre um devedor. Porque quando nós não perdoamos, nós fazemos uma chantagem emocional, colocando o outro sempre esse papel daquele que está devendo para nós. Quem é você para dizer isso? Você fez isso. Às vezes a gente gosta de manter as pessoas numa conta negativa conosco, para sempre lembrar elas que elas são devedoras. Mas perdoar é esquecer esse dividendo. Perdoar é esquecer esse extrato negativo, essa dívida. Encher a borda muitas vezes significa exercitar o diálogo. O diálogo da compreensão, o diálogo de se colocar no lugar do outro, o diálogo da empatia. Encher muitas vezes os potes de água significa retomar as atitudes de carinho. O marido precisa voltar a seduzir através de palavras, toque e carinho sua esposa.
Sua esposa precisa voltar a se arrumar bem, encantar e seduzir o seu marido. Retomar essa atitude de sedução, de carinho, de interesse pelo outro. É optar pelo respeito mútuo. Se não consegue o diálogo, se não consegue perdoar, mas vamos pelo menos nos respeitar. Não vamos nos expor para outras pessoas. Não vamos humilhar uns aos outros. Vamos nos respeitar. Vamos começar com o respeito. A busca do prazer do outro. Isso é muito importante no casamento. Buscar o prazer do outro. Suprir suas necessidades. Mimar o outro. E muitas vezes o encher os potes de água significa recorrer a uma ajuda externa. Às vezes precisa sim de uma ajuda pastoral, psicológica, terapêutica. Precisa sim de uma terceira pessoa para enxergar o que o casal não está enxergando, o que a família não está enxergando. Quem transforma a água em vinho é Jesus, mas você deve encher os potes de água até a borda. E esperar que na hora certa Jesus transforme essa água em vinho. E aí então nós temos o milagre. Essa última etapa desse ciclo da renovação. Nós temos a constatação, o realinhamento, o processo e agora o milagre, que se encontra no verso 10 que diz: todos, o dono do buffet experimentou então essa água que foi transformada em vinho, e ele diz o seguinte: todos costumam pôr o bom vinho, mas você é dono da festa, você é noivo, você fez tudo errado. Você guardou o bom, o melhor para o final. Com Jesus na família, o melhor está sempre por vir. Por que você insiste em fazer tudo do seu jeito? Por que você insiste em fazer tudo conforme os valores da cultura? Por que você insiste em machucar os outros e a si mesmo, fazendo sempre as coisas do seu jeito? Ouça a voz do Senhor. Se renda a Ele. Reconheça. Tenha um coração sensível às palavras de Jesus. E experimente na sua vida essa esperança, que o melhor ainda está por vir. As coisas podem sim melhorar na relação conjugal, as coisas podem melhorar na sua vida espiritual, as coisas podem melhorar na sua família, as coisas podem melhorar no seu coração. Porque quando o Senhor age, Ele nos surpreende. Concluindo, a água que se transformou em vinho, Jesus é aquele que ainda continua fazendo sempre o mesmo. Para refletir e você praticar ao longo da semana, queria voltar a essa frase de Maria que deu aos serviçais: façam tudo o que Ele lhes disser. Você tem ouvido e obedecido as palavras do Mestre? Você tem negado a si mesmo e seguido o caminho de Cristo Jesus como discípulo? Uma outra frase que nós lemos aqui, que os serviçais encheram os potes de água até a borda. Você tem feito a sua parte? Você tem se esforçado, tem tido um trabalho pesado para o bem da sua relação conjugal, para o bem da sua família, para o bem do seu lar? Eu queria então terminar com uma história que eu vi de um pastor. Ele, certa vez, estava no jantar, num restaurante, aconselhando um amigo que estava abrindo o coração, dizendo para ele: pastor, o meu casamento acabou. Não há mais diálogo, não há mais respeito. Eu mesmo não tenho nem vontade de lutar pelo meu casamento.
E o fato que o pastor ficou tão entristecido e decepcionado com aquela situação, que ele ficou sem palavras. Mas aquele silêncio, ele ouviu a mesa ao seu lado, o barulho de uma taça de vinho. Então, quando ele viu aquela taça de vinho, o garçom servindo aquele vinho, ele percebeu que era um sinal de Deus. Ele então virou para o seu amigo e disse: você lembra de uma história bem conhecida, de uma festa de casamento, onde o vinho acabou, mas onde Jesus realizou o milagre de transformar água em vinho? Mas antes de realizar esse milagre, os serviçais tiveram que encher aqueles potes de água até a borda. Então o pastor disse: volte para casa, enche os potes de água até a borda, e eu vou estar orando. Você tem essa esperança que Jesus transforme essa água em vinho. O fato que o tempo se passou, semanas se passaram, e aquele pastor não ouviu mais um retorno daquele seu amigo. Mas o fato que um dia ele chegou no escritório da sua igreja, e quando ele abriu a porta, ele foi surpreendido com um vinho em cima da mesa. E quando ele viu aquele vinho, tinha um bilhete, que era daquele amigo, dizendo que Jesus continua ainda fazendo o mesmo, transformando água em vinho. Sim, Jesus continua fazendo isso, transformando a água em vinho no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida. Que você possa ter essa esperança e que essa esperança possa transbordar no seu coração. Ainda há salvação, porque Jesus continua fazendo esses milagres de transformar água em vinho. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar pelo seu casamento e pela sua família. Senhor, nesse momento eu quero interceder pelos casais, pelos relacionamentos conjugais. Nós temos vivido tempos difíceis, as notícias não são boas, o número de divórcios tem aumentado, as famílias, ó Pai, estão adoecendo emocionalmente. Mas nós clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, levante maridos que vão lutar até o fim pelo seu casamento. Levante, Senhor Deus, esposas, ó Pai, que vão fazer o possível e até mesmo o impossível pelo bem do seu casamento. Levante, Senhor Deus, pais que vão lutar e vão, Senhor Deus, se esforçar ao máximo para o bem dos seus filhos. Levante, Senhor Deus, filhos, ó Pai, que vão fazer o máximo para o bem da sua família. Levante, Senhor Deus, amigos, ó Pai, que vão lutar e se esforçar em reconciliar com seus amigos. Levante, Senhor Deus, vidas, ó Pai, cheios de esperança, que possam sim, Senhor Deus, retornar com o diálogo, com o carinho, com a amizade, com a intimidade, que possam se esforçar na paciência, no ouvir, na empatia, no se colocar no lugar do outro. Que hajam discípulos que possam se levantar, que diante de conflitos e cenários difíceis, possam decidir negar a si mesmo, morrerem para si mesmo e tomarem a cruz de Cristo. Sim, Senhor Deus, faça maridos instrumento do teu milagre. Faça esposas, faça de filhos, de pais, de discípulos, de cristãos, servos e servas do Senhor, que sejam instrumentos do Senhor para a restauração de casamento, para a restauração de famílias, para a restauração de amizades, para a restauração de vidas. Senhor Deus, onde o vinho acabou, Senhor Deus, transforme, faça transbordar a tua alegria, a tua esperança. Faça o teu milagre, Senhor Deus. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final da nossa transmissão.
E eu queria agradecer muito todos vocês que nos acompanharam. Primeiramente, eu queria até trazer uma palavra para os irmãos aguardarem o posicionamento do conselho da nossa igreja. Nós sabemos que existe aí talvez algumas possibilidade da prefeitura liberar os cultos, mas a nossa igreja, ela não segue apenas ordem da prefeitura. A nossa igreja, ela é direcionada pelo presbitério, que direciona assim o conselho. Então, meus queridos, por mais que a prefeitura tome alguma decisão orientada e motivada, seja lá por qual vereador, o conselho vai pensar para tomar a decisão mais prudente e certa possível, independente de outras igrejas e de outros movimentos. Tudo bem? Bem, nós estamos muito preocupados. Nós queremos sim, o quanto antes, estarmos juntos, mas nós queremos fazer isso no tempo certo e da maneira certa. Bem, queridos, você tem percebido que a nossa igreja, nesse momento, ela tem buscado ser extremamente atuante. Nós, de alguma maneira, criamos aí uma ação solidária de 5 ações. Talvez você nem imagine o que tem acontecido ou acontece na nossa igreja. Mensalmente, a diaconia da nossa igreja contribui com mistura para Betel Casas Lares, e nesse período de pandemia nós aumentamos a nossa contribuição. Nós fizemos aí campanha e temos ainda feito essa campanha de arrecadação e doações de cesta básica. Ampliamos agora a arrecadação e doações de máscaras, e nós temos recebido inúmeras doações de irmãs costureiras que têm deixado aqui máscaras. Nós também temos tomado aí uma ação de cuidado para os membros da nossa igreja, servindo e oferecendo apoio pastoral, através de ajuda voluntária, até mesmo mediante necessidade de orientações psicológicas, médica, jurídica. E nós também temos tido uma ação que, na verdade, vai começar, e nós queremos até deixar o contato aqui, esse contato de WhatsApp, onde você que é prestador de serviço, você que é empresário, microempresário, que gostaria de alguma maneira ter o seu serviço, a sua empresa, numa rede mais ampla de divulgação, você poderá entrar em contato nesse WhatsApp e nós vamos fazer então uma rede ampla de divulgação dos prestadores de serviço, daqueles que nesse momento precisam ter o seu trabalho, o seu negócio amplamente divulgado. A nossa igreja não para, porque o reino de Deus e a missão de Deus deve estar presente nesse mundo, mesmo diante de uma pandemia, porque exatamente nesse momento que a igreja se faz tão necessária. Continue apoiando a sua igreja, continue intercedendo pela sua igreja, continue sendo a 8ª igreja, onde você estiver, como discípulo de Jesus, para que possamos fazer a diferença, eu e você. Bem, estamos chegando então ao final da nossa transmissão e nós vamos terminar essa celebração fazendo todos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que a consolação e a paz do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu coração, hoje, por todo sempre. Amém e amém. Queridos, tenha uma ótima semana, que Deus nos abençoe, que o Senhor continue guardando as nossas vidas e fazendo o nosso coração transbordar de esperança. Eterna, infinita, inquebrável aliança, compromisso tão profundo.
refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um, na graça de Jesus nós somos um, nós somos um, no amor de Deus o Pai nós somos um, nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Quero te amar, quero amar sem distinção, em preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar Lado a lado com você, lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o E viver seu o perdão. irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Você vai declarar junto com o seu irmão: quero andar lado a lado com você.